falar um pouco sobre números sinalizados. Como é que a gente representa números com sinais? Por que representar números sinalizados é relevante? Porque a gente precisa, no nosso dia a dia, ter sinais nos números. E aí nós temos duas formas de enxergar números sinalizados, tá? Na verdade, duas formas de enxergar números como um todo. Uma delas é que nós temos o número não sinalizado, que é tudo que a gente viu até agora há pouco, está tudo representando sinal. E a outra é tentar enxergar um número sinalizado, onde esse número sinalizado, o bit mais significativo dele está aqui, e o último bit vai representar de alguma forma o sinal para a gente, tá? Ok? E aí nós temos algumas formas de representar esse número. A primeira delas seria representar como sinal e magnitude. Essa forma não é muito utilizada, mas pega aquele bit da esquerda ali, esse bit aqui, pega esse bit da esquerda e usa ele exclusivamente para sinais. E aí os outros bits são o número da forma que a gente estava falando. Então se a gente pegar o nosso número 5, o mais 5 está representado como 0101 e o menos 5 como 1100. Observa que nós temos a diferença só nesse último bit. A próxima representação é a representação de complemento de 1. A gente simplesmente inverte todos os bits. Bit a bit a gente vai inverter aqui no nosso número. Então a gente vai encontrar o menos 5 como sendo todos os bits invertidos. E o que a gente precisa olhar aqui é que a gente vai ter uma outra representação que é chamada de complemento de 2. E o que a gente gosta de falar com ela é que x mais menos x é igual a zero. Essa é a representação que a gente vai usar exatamente aquele somador que nós desenvolvemos anteriormente, e quando a gente somar x mais menos x, o valor vai dar zero. Então, dado o número positivo p, o negativo é 2n menos p. Então, nesse cenário aqui, esse é o nosso número menos 5. Eu vou mostrar um pouco mais em detalhe para você. Uma das formas da gente pegar esse dígito é inverter todos os bits. Então, vamos pegar o nosso 5. Deixa eu trocar a cor aqui, né? Aproveitar que dá para escrever com amarelo, né? Vamos fazer um número, vamos usar o número de 4 bits aqui para vocês, tá? Eu vou começar aqui com o número 7. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode inverter todos os bits. E a gente vai lá e soma 1. Esse é o nosso número menos 7. Tá? Então, isso aqui representa menos 7. Uma característica interessante, vocês poderiam olhar e falar, mas esse número representa o 9 também. Lembrando, a gente interpreta os bits do jeito que a gente está com o nosso contexto. Então, nesse caso aqui, o contexto é que esse é um número de 4 bits sinalizado em complemento de 2. Tá? Uma forma mais pragmática da gente olhar, e eu vou trocar essa representação, vou pegar aqui agora, eu vou fazer o 6, tá? Esse é o 6. Então, a gente vai inverter todos os bits. 1, 0, 0, 1. E a gente vai somar 1 mais 1. O que significa... Eita. Desculpa. Então, a gente quer somar 1 aqui, mais 1. Vai ficar 0, 1, 0, 1. Esse aqui vale para a gente como menos 6. Tá? Uma das formas que a gente tem mais sistemática de fazer isso é percorrer todos os bits da direita para a esquerda, tá? Copiar todos os bits que forem 0 e o primeiro 1, inverter todos os demais. Então, se a gente olhar exatamente o que está acontecendo aqui, pegar em vermelho, a gente vai da esquerda para a direita, copia todos os zeros e o primeiro 1, e a partir daqui a gente inverte eles, que dá exatamente essa mesma operação aqui. Tá? Essa é uma forma sistemática da gente inverter. Os números invertidos em complemento de 2 nos ajudam a representar números negativos. E uma propriedade que a gente mencionou, né, é que esse número positivo e negativo, então nós temos o 6, que é 0, 1, 1, 0, e o menos 6, que é 1, 0, 1, 0. Se eu somar os dois, 0 mais 0, 0, 1 mais 1, 0, vai 1. 1 mais 1, 0 vai 1, 1 mais 1, 0 vai 1. Esse vai 1 aqui está fora do meu limite de 4 bits. Então, 6 mais menos 6 igual a 0. Tá bom? Tudo bem? Então, para você praticar aqui, aperta uma pausa aí e mostra como esses números aqui seriam representados em complemento de 2 negativo. Tá? Aproveita uma pausa aí e faça você mesmo, tá bom? Ok? Vamos para o próximo. Aí nós temos algumas propriedades interessantes que a gente precisa falar sobre soma e como que a gente vai fazer do ponto de vista de sinal, certo? Então, se eu quiser somar dois números
certo? Se eu quiser tentar fazer a nossa soma de dois números positivos, a gente vai somar esse número, tá? E vai fazer a nossa operação dos dois positivos, mantendo o sinal. Se eu quiser somar um positivo de um negativo, a gente vai subtrair o menor do maior e utilizar o sinal do maior. E a mesma coisa acontece lá do outro lado, né? Se eu quiser subtrair um número pequeno de um número maior, a gente vai usar o sinal do número maior. E se a gente quiser pegar, subtrair dois números negativos, a gente vai somar os dois números mantendo o sinal. Observa que isso é bem complicado se a gente quiser usar formatos como sinal, magnitude, esses outros, porque eles precisam levar em conta a existência do sinal. Mas a gente não costuma usar tanto isso porque nos atrapalha um pouco, tá? Então esse formato aqui é bem complicado. Se a gente quiser fazer a soma em complemento de 1, também temos o problema, sabe? A gente vai precisar fazer um ajuste na soma de complemento de 1. E é justamente por isso que a gente faz a soma em complemento de 2. O que acontece com a soma em complemento de 2? A gente usa o somador do jeito que a gente quis, certo? E a gente simplesmente ignora o bit que passou, porque esse bit não está representado aqui para a gente. Eu estou somando números de 4 bits, então nossa resposta tem que ser exatamente com 4 bits, tá? Então, por exemplo, vai somar menos 5 com 2, vai somar menos 5 mais 2, e esse resultado vai dar o nosso menos 3, tá bom? Aí nós temos uma outra forma, se a gente quiser fazer subtração, se a gente quiser fazer uma subtração em complemento de 2, a forma mais simples é converter, negar o segundo elemento e realizar a soma. Então eu vou pegar, eu quero somar 5 menos 2, eu vou converter o 2 para negativo, para complemento de 2, e aí a gente faz exatamente a nossa soma. Então é bem interessante a gente usar esse formato. E aí, só para tentar explicar para vocês o porquê que isso funciona, tem essa representação visual aqui. Observa que nós temos os números positivos andando até aqui, e depois nós temos na outra direção os números negativos. Então, se a gente começar a subtrair menos 1, a gente anda nessa direção. Se a gente fizer mais 1, a gente anda nessa direção. E isso aqui, para a gente, nos ajuda a encontrar os valores que nós estamos interessados, tá? Por que isso é relevante? Porque a gente está percorrendo esse sinal. Então, toda vez que a gente vai falar para vocês, tá? Eu tenho 4 aqui e você tem o menos 4 aqui. Olha que interessante o que a gente está fazendo. Eu tenho o nosso 4 aqui, tá vendo? E nós temos o nosso menos 4 aqui. No fundo, na hora que a gente vai somar esses dígitos aqui, a gente vai andar exatamente nessa direção, tá? E a gente vai chegar exatamente no zero aqui para vocês, tá? É isso que a gente está colocando e que a gente está representando aqui. Tudo bem? E aí, o que a gente pode fazer, né? Como é que a gente faz um circuito nosso que é capaz de fazer essa operação? Nosso circuito que faz essa operação, a gente só precisa decidir se a gente quer somar ou subtrair, né? Se a gente quiser somar o número, a gente já tem esse somador aqui grandão que é capaz de somar todos os bits nossos. E o que a gente precisa pensar é que o nosso x, ele continua como está. Mas o nosso y, às vezes eu vou precisar inverter todos os bits e somar 1, não é verdade? Então, se eu quiser fazer a soma, a gente quer que esse y passe para cá e esse c0 vire 0, não é isso? Eu quero fazer a soma, então eu vou pegar todos os y e vou fazer isso. Agora, se a gente quiser fazer uma subtração, a gente quer inverter os y, então a gente quer que esse y aqui faça um ou exclusivo com 1, tá? Só relembrando, vou escrever aqui do lado, tá? X, y, o XOR. Aqui está um ou exclusivo, né? O ou exclusivo é isso aqui, ó. O que significa? Olha, se eu fixar uma das entradas do ou exclusivo em 1, a saída é exatamente a inversa da outra. Tá vendo? Se eu fixar uma entrada em 1, a saída é a inversa da outra. Se eu fixar uma entrada em 0, a saída é exatamente a outra entrada. Tá bom? Então, o que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando para ele o seguinte: se eu quiser fazer uma subtração, a gente vai colocar um 1 aqui. Significa que a gente vai escolher esse pedaço do exclusivo e eu vou inverter todos os y. Então, eu vou ter y0 barrado, y1 invertido, yn menos 1 invertido. Além disso, esse 1 tem um vai 1 aqui. O que a gente falou então? A gente falou que nós vamos somar o x mais o y totalmente invertido mais 1. Inverter o segundo dígito e somar 1 significa pegar isso aqui
ele é exatamente o menos 1, menos y em complemento de 2. Tá? Então é isso que a gente está fazendo aqui. Desse jeito a gente fez uma soma e a gente foi capaz de mostrar esse circuito como um todo para frente. Tá? Quando a gente começa a fazer operações, a gente precisa tentar olhar o nosso circuito, certo? E tentar ver se o nosso resultado ficou igual, tá? E ficou um resultado relevante. E na hora que a gente está fazendo essa conta, uma das características importantes a tomar conta é prestar atenção para um conceito chamado overflow. Overflow acontece quando o resultado de uma conta não pode ser armazenado nos bits de destino. Imagina, a gente tem usado muitos números de 4 bits aqui, tá? Eu vou primeiro começar com números sem sinal, para ficar um pouco mais interessante para a gente. Então, esse número aqui é equivalente ao nosso número 10 em decimal, tá? Imagina agora que eu queira somar 10 mais 8. Eu queria representar 18, tá? Só que 8 é isso aqui, tá? E qual é o nosso problema com 10 mais 8? 10 mais 8, eu só tenho 4 bits, então vai ter 0, 1, 0, 0, e teve esse 1 aqui que eu não consigo representar. Então, esse número aqui deu 2, e 2 não é o resultado de 10 mais 8. O nosso problema aqui é que acabou de acontecer exatamente um overflow. Overflow, então, é qualquer operação que eu faça e que a gente precise que ela apareça e que ela seja representada, mas eu não tenho bit suficiente para representar. Esse é o overflow que apareceu aqui, tá? E justamente nesse sentido, o que a gente pode fazer? A gente pode detectar overflow. A gente não tem muito o que fazer, lembrando, eu não tenho mais bits, eu não vou criar bits do zero. Então a gente pode detectar overflow. Então, só para trazer aqui os 4 cenários possíveis que a gente pode olhar para overflow. A primeira delas é, eu estou somando 2 números positivos. Se eu somar 2 números positivos, pode ser que aconteça overflow. Tá? Então, nesse caso aqui, são 2 números positivos, mas eu estou usando a representação em complemento de 2, então 7 mais 9, 7 mais 2 deu 9, só que 9 não dá para representar em 4 bits na representação sinalizada. Então, o nosso problema aqui é que nós não somos capazes de utilizar a representação sinalizada nesse caso. E esse bit aqui significa um overflow para a gente. Tá? Se a gente virar aqui e fizer a soma de um número negativo com um positivo, ou de um positivo com um negativo, a gente nunca vai ter overflow. Tá? Então, nesses 2 casos aqui, nunca acontece overflow. Por que nunca acontece overflow? Nunca vai acontecer overflow simplesmente porque o nosso contexto aqui, nós estamos somando um número positivo e um negativo, então em termos de valor absoluto a gente está indo em direção ao zero. O número em termos de valor absoluto ele não está crescendo, então ele nunca vai precisar de mais bits. Tá? Por outro lado, se a gente fizer 2 números negativos, o que vai acontecer? A gente vai ter um resultado que em termos de números absolutos ele vai ser maior. Isso quer dizer que eu posso vir a precisar de mais bits. Então, quando eu faço uma soma, essa soma nossa, a gente precisa, a nossa soma pode gerar overflow se eu tiver 2 números positivos ou 2 números negativos. E se a gente estiver fazendo uma subtração, subtração também pode gerar overflow. No caso da subtração, a gente tem que lembrar que a subtração é igual a gente fazer a soma do inverso do segundo. Então, na realidade, os 2 cenários aqui agora seriam os cenários que poderiam acontecer overflow, e os 2 cenários que acontecem overflow são cenários que não poderiam acontecer overflow, porque a gente está invertendo o sinal do segundo. Então, na realidade, 7 mais 2 seria 7 menos 2, então não aconteceria overflow. Os menos 7 menos 2 seria menos 7 mais 2, não aconteceria overflow. Mas os 2 cenários aqui na diagonal aconteceria overflow para a gente, tá? Ok? Então, esse é o nosso cenário mais crítico que a gente está falando aqui do nosso circuito, tá? Dá para a gente detectar overflow, a gente não vai entrar tanto em detalhe aqui, mas dá para a gente pegar a expressão lógica de overflow, tá? E fazer um ou exclusivo entre o Cn-1 e o Cn. Se a gente fizer isso, significa que aconteceu overflow, tá bom? Então, nós temos aqui, olha, o nosso C4 e o nosso C3, isso aqui significa que teve overflow, e no outro lado ali, a gente pode trabalhar com eles exatamente nessa direção, tá? Aqui, só mudando um pouquinho de assunto, para a gente poder avançar aqui no nosso
no nosso pedaço, é possível a gente fazer um somador mais rápido? E a gente vai falar de forma mais alta, mas do ponto de vista do nosso curso, eu só queria deixar claro para vocês que sim, é possível fazer um somador mais rápido. O grande ponto é que tipicamente esses somadores mais rápidos já estão implementados nas FPGAs e nos componentes de vocês. Então eu queria deixar esse pedaço aqui como material suplementar para vocês, embora vocês provavelmente quando estiver escrevendo em Verilog vai fazer um mais e vai ter um somador mais rápido. A ideia geral de um somador mais rápido, tá? A ideia geral de fazer um somador mais rápido é usar uma técnica chamada Carry Look Ahead. O nosso ponto mais crítico é que eu tenho esse C0 e observa que eu gasto esse tempo todo aqui, olha, para chegar aqui no outro circuito, tá vendo? E a gente vai fazer exatamente, eu vou trocar a cor aqui, olha, mas eu tenho esse tempo aqui todo para chegar aqui, tá vendo? Então, o nosso ponto mais crítico aqui é que a gente poderia montar um circuito que a gente tentasse fazê-lo ficar mais rápido. E a ideia é que o somador mais rápido ele se chama um somador chamado Carry Look Ahead Adder. É um somador que tenta olhar o carry mais para frente, tá? Então, o maior problema do Ripple Adder, que é exatamente o somador convencional que a gente já viu, é que ele tem essa cadeia de carry in, carry out que a gente mostrou ali. E ele vai propagar o atraso de acordo com cada um deles, tá? Se a gente pegar a expressão aqui, ó, do carry out, né? Ele é uma expressão que depende de várias coisas, entre elas do CI, né? Então, o que a gente vai tentar fatorar e tentar simplificar aqui o nosso circuito, né? Tentar mudar a nossa expressão. Eu continuo tendo xi, yi, mas a gente vai pegar e vai fatorar o CI do mesmo jeito que a gente fatora expressões aritméticas, a gente vai fatorar o CI aqui. E aí a gente vai reescrever de um jeito diferente. A gente vai reescrever esse termo aqui como sendo GI. GI significa que ele gera um carry, tá? Por quê? Porque se xi e yi for 1, esse significa que eu já vou ter um carry independente do que venha. E a gente vai ter um outro que é o PI. PI significa que ele propaga o carry. Então, se xi ou yi for 1, significa que ele propaga o carry. Então, na realidade, a gente tem esses dois termos aqui, GI e PI. E com GI e PI, eu vou falar que um dado módulo ele pode gerar um carry ou ele pode propagar um carry, tá? Essa é a ideia geral. E aí, o que a gente vai fazer, né? A gente vai trazer essa expressão, certo? A expressão para gerar, certo? Ela fala que o termo atual gera um carry independente do carry in. Então, significa que não importa o que veio ali de carry in, eu vou gerar um carry. E o PI, ele vai avançar e vai falar que ele propaga um carry, quer dizer, ele só vai, se vier um carry dali, eu passo ele adiante. Caso contrário, ele fica para mim, tá? E aí a gente consegue fazer essa conta, GI e PI, continuamente até lá embaixo para usar o C0 e o P0. Então, na hora que a gente faz essa expressão toda, a gente é capaz de gerar cada um dos carries separadamente, sem ele ter que passar por aquele outro circuito todo lá de baixo, tá? Então, só trazendo para vocês, esse aqui era o nosso circuito original, tudo bem? E aí a gente consegue fazer um outro circuito, tá? Que ele, na realidade, ele propaga esses valores mais para frente. Tá vendo? Então, ao invés de ele passar por todo esse atraso, o que ele vai fazer é que ele pega esse sinal e já leva ele no lugar que ele é relevante. Tá? E com isso a gente consegue fazer um circuito maior, né? A gente consegue fazer um circuito que é um pouco mais rápido. O ponto crítico aqui é que a gente consegue avançar um pouquinho, esses circuitos vão ficando bem mais elaborados, tá? E a forma da gente poder fazer o circuito agora começa a ser um pouquinho mais complicado se tiver muitos bits. Então a gente pode replicar exatamente a mesma ideia por blocos. Se a gente tiver muitos bits, a lógica do carry fica muito grande. Mas a gente pode fazer por partes. Então eu posso fazer uma lógica aqui, ó, com 8 bits, e aí a gente faz outra lógica, e a gente tem os carries propagando só em cima desses bits que nós temos aqui. Com isso, eu tenho uma coisa rápida aqui no meio que vai propagando menos bits para frente, tá? E a gente pode também, obviamente, sempre fazer níveis de hierarquia. Então a gente pode virar e falar, eu vou propagar entre os grandes níveis com propagate e com generate, do jeito que a gente sempre fez ali, tá? E com isso o nosso circuito vai ser um circuito mais rápido para fazer a nossa soma. Tudo bem? Então, esse é o contexto que a gente tem até aqui.